elementares do campo eletromagnético, cada qual com uma carga infinitesimal. E quando dizemos que um quark tem uma certa massa, estamos dizendo que contém um número correspondentemente grande de partículas elementares do campo de massa. Não só o elétron possui subquarks, mas também o gluon e o próprio campo no nível zero de energia possuem quarks e antiquarks, mesons e antimesons, elétrons e positrons, e pares H mais H-. Quanto maior a energia, seja de um quark, de uma partícula atômica, de um meson ou de um bóson, maior sua massa e maiores serão a string constitutiva e o número de partículas absorvidas dos campos de massa e eletromagnético. Quando uma partícula de alta energia é freada, a energia em excesso que corresponde ao novo estado é liberada na forma de quarks e antiquarks, baryons, mesons ou pares pósitron-elétron que carregam a energia em excesso. Existe um estado da matéria em que matéria e antimatéria estão intimamente unidas, desaparecendo essa distinção. Este estado existiu nos instantes iniciais do Big Bang, e aparece nos buracos negros, nos buracos brancos, conforme explicaremos no capítulo seguinte, e na fusão de pósitrons e elétrons ou na fusão de qualquer partícula com sua antipartícula. Ao diminuir o estado de compressão, esta energia se rematerializa como novas partículas, dependendo do campo local. Os gluons e o campo já apresentam a dissociação de matéria e antimatéria, em baixo nível de energia. Campinas, 18 de março de 1995. Resumo da quinta mensagem. Conforme podemos constatar acima, os quarks O, D, C, S, B e T, da ciência terrestre são substituídos pelos quarks O, D, M e L na ciência dos espíritos. Isto pode ser importante para a elaboração de uma teoria unificada dos campos quantizados. O bóson de Isaac aparece naturalmente constituído do quark M e seu antiquark. Capítulo 4. O campo gravitacional. Este fluido universal, primitivo ou elementar, é o princípio sem o qual a matéria estaria em estado de perpétua divisão e não adquiriria jamais as propriedades que lhe dá a gravidade. O Livro dos Espíritos, pergunta 27. O que nos dizem a física e o espiritismo atuais? A teoria da relatividade geral é a que está valendo atualmente. Ela produz uma teoria da gravitação que incorpora naturalmente a teoria da relatividade especial em sistemas inerciais e o princípio de equivalência, que diz que um sistema que cai livremente em um campo gravitacional é equivalente a um sistema inercial. Nas 4 últimas décadas do século XX, o confronto da teoria com experimentos sofreu um grande impulso com a descoberta de novos métodos de solução de suas equações e com avanços observacionais, incluindo a observação de pulsares e de candidatos a buracos negros, o início de um programa experimental para a detecção de ondas gravitacionais, versões melhoradas para os antigos testes da teoria, a descoberta de pulsares binários, a análise de efeitos quânticos no exterior de buracos negros, a descoberta de lentes gravitacionais e o início da teoria da unificação da gravitação com as outras interações. É de se notar também que a solução das equações proposta por Einstein para o universo como um todo contém um termo chamado de constante cosmológica que visava inicialmente anular o efeito de expansão do universo previsto nas equações. O termo cosmológico também poderia ser interpretado como uma ação antigravitacional. Com a equação modificada, ele pôde obter modelos estáticos para o universo. Após a descoberta de Hubble de que o universo estava na verdade se expandindo, este termo foi abandonado por Einstein como desnecessário. Porém, as equações nesta forma preveem uma taxa de expansão que implicavam numa idade do universo, calculada em 1940, de 2 bilhões de anos, enquanto que os geologistas nesta época calculavam que a idade da Terra fosse de 3,5 bilhões de anos. Mais velha portanto do que o universo.
Os astrônomos encontraram então sérias falhas no método que estava sendo usado para calcular as distâncias das galáxias usadas para calcular a idade do universo. As novas determinações de distâncias colocaram estas galáxias muito mais afastadas do que se pensava previamente. A idade do universo implicada por estas novas medições ficaram então em cerca de 10 bilhões de anos, o que, juntamente com resultados de cálculos da abundância de hélio e da radiação de fundo de micro-ondas, afastariam definitivamente a ideia de um universo estável. A física nos mostra que a energia de ligação gravitacional de um corpo é negativa e que se este corpo se tornar mais e mais compacto, a massa total do corpo se tornaria negativa, exercendo antigravidade. Porém o teorema da energia positiva, que foi provado tanto matematicamente como também por físicos de partículas e pelos relativistas, diz que na relatividade geral a massa total assintótica de um corpo isolado deve ser não negativa, e um corpo que chegue perto da violação deste teorema se torna instável e deve colapsar para formar um buraco negro de massa positiva. Entretanto veremos que este teorema, válido para o universo material, teria seu correspondente para as massas negativas do universo virtual e, como veremos, este buraco negro de massa positiva se tornará um buraco branco de massa negativa no universo virtual. O Espiritismo considera a gravidade em respostas isoladas em O Livro dos Espíritos, que são na maioria citadas no início de cada capítulo do presente livro. Além disso, devem ser considerados os fenômenos de levitação descritos em vários livros espíritas, onde se pode constatar a relativa facilidade com que os espíritos conseguem controlar a levitação. Sexta mensagem. 1. O campo gravitacional. O campo de energia, ou simplesmente campo, é constituído pelos diversos tipos de partículas elementares e suas antipartículas, positivas e negativas, embora com densidades locais diferentes. A atração e repulsão que as partículas nucleares exercem sobre as diversas partículas do campo produz gradientes de densidade no campo, que a ciência denomina de curvatura do campo, mais denso próximo da Terra para o campo material e menos denso próximo da Terra para o campo virtual. O éter nada mais é que o conjunto de partículas H mais e H menos. Quando em pares orientados ou dipolos formam os campos eletromagnético e anti-eletromagnético, que diferem apenas pelo excesso de uma das partículas elementares. Os campos gravitacional e antigravitacional são o conjunto de partículas elementares M-MM, que formam gradientes opostos de densidade em torno da matéria e da antimatéria. Nenhuma massa é apenas matéria ou apenas antimatéria, havendo sempre uma proporção menor de antimatéria, em estado de energia negativa, permeando os corpos materiais. A densidade de partículas M é maior em direção ao centro de massas materiais onde a quantidade de antimatéria, em nível negativo de energia, é correspondentemente menor. E também a densidade de partículas menos M é menor em direção ao centro de massas materiais. Nos corpos de antimatéria, como os quasares, ocorre o inverso, com densidades maior de antipartículas elementares menos M e menor de partículas elementares M em direção ao centro. Os buracos negros são os pontos do universo material onde a matéria e a energia positiva do campo material são absorvidas e enviadas para o universo virtual. Lá eles atuam como buracos brancos, emitindo essa energia. Os buracos brancos são os pontos do universo material onde a antimatéria e a energia negativa absorvidas no campo virtual são recebidas na forma de energia positiva. O que no universo material é um buraco branco será um buraco negro no universo virtual e vice-versa. Por analogia, podemos denominar os quasares de buracos brancos. Enquanto os buracos negros atuam como uma lente convergente, os buracos brancos atuam como uma lente divergente. Entretanto,
Os buracos brancos conservam a polaridade virtual no campo material e repelem a energia positiva do campo. É como se os buracos brancos fossem uma janela aberta através da qual a matéria pode ser afetada à distância. Da mesma forma, os buracos negros conservam a polaridade material no universo virtual e repelem a energia negativa do campo. Assim, os buracos brancos repelem a energia positiva no universo material e a energia negativa no universo virtual. E os buracos negros repelem a energia negativa no universo material e a energia positiva no universo virtual. Conforme já explicado no capítulo 3, dentro dos buracos brancos e dos buracos negros a matéria e a antimatéria estão intimamente unidas, perdendo sua distinção e constituindo um fluido único, misturando-se quarks e antiquarks sem formação de partículas e antipartículas. A matéria absorvida no buraco negro após ser emitida no universo virtual se transmuta em antimatéria. A antimatéria absorvida no universo virtual após ser emitida nos buracos brancos do universo material se transmuta em matéria. Isso ocorre porque, conforme os quarks e antiquarks são rematerializados, há um rearranjo automático para as condições do campo local. Assim, os buracos brancos emitem luz e matéria no universo material e os buracos negros emitem luz e antimatéria no universo virtual. 2. A levitação. A vontade do espírito é a chave para dirigir as partículas do campo numa ou outra direção, bastando alterar o holograma subjacente. Analisaremos aqui como usar as partículas do campo gravitacional para fazer a levitação. Se pela força de vontade, atuando no holograma, deslocarmos partículas elementares -m para baixo de um corpo e simultaneamente deslocarmos partículas elementares m para cima do mesmo corpo, invertemos ou anularemos o gradiente do campo gravitacional local. Por outro lado, a bolha formada pelas partículas elementares tenderá a flutuar devido à força de empuxo no campo gravitacional. O corpo levitará, podendo até mesmo se dirigir no sentido oposto da atração gravitacional. Porém, se assim o desejarmos, a massa gravitacional pode assim se tornar praticamente nula. Então, atuando com nossa vontade, reorganizamos o holograma do campo mental e o corpo se moverá automaticamente para onde desejamos. Um espírito encarnado poderá fazer o mesmo usando sua vontade para atrair para o seu corpo as partículas elementares m do campo gravitacional e, deste modo, levitar. Ele pode então deslocar o corpo em levitação. A vontade aqui, obviamente, não é a vontade consciente mas a do espírito. 3. O fluido vital. Para manipular o FCU empregamos o mesmo mecanismo, usando nossa força de vontade, que nada mais faz do que modificar o holograma. Podemos movê-lo. O fluido vital é o FCU dotado de vibrações coerentes. Quando se trata de fluido retirado de um organismo vivo, a estrutura do fluido é aproximadamente a do corpo físico, sendo então chamado de fluido magnético ou animal. Quando se trata de fluido fornecido por um espírito desencarnado, a estrutura do fluido é aproximadamente a do perispírito, sendo chamado de fluido espiritual. Devido à diferença entre as distâncias interatômicas na matéria e na antimatéria, a frequência das vibrações coerentes encontradas no fluido animal são diferentes daquelas do fluido espiritual. As vibrações do fluido espiritual por si só não afetaria muito o estado de um corpo material, mas apenas seu estado psíquico. Porém, o fluido espiritual serve como transportador do fluido animal, porque quando está associado ao fluido animal facilita a manipulação deste pelos espíritos. O fluido presente num corpo vivo adquire as vibrações coerentes peculiares de toda a célula viva, dada pelas moléculas de DNA e RNA mesmo quando temporariamente fora do corpo. Essas vibrações coerentes ainda permanecem por algum tempo. Recentemente Froelich estudou este tipo de coerência, denominando o processo de condensado de Bose-Einstein em sistemas biológicos coerentemente excitados. O fluido retirado de um ser vivo,
com o tempo perde essas características, transformando-os em energia, com maior entropia, ou em estado de maior desorganização. Porém, se esse fluido vital for retirado de um corpo sádio e imediatamente doado a um corpo enfraquecido, fará com que suas estruturas moleculares entrem em sintonia com essas vibrações coerentes, revitalizando-o, como ocorre nos casos de curas ditas magnéticas ou espirituais. O corpo espiritual permanece ligado ao corpo físico pelo fluido vital, por suas vibrações coerentes que lhes são transmitidas pela estrutura celular. Quando o corpo físico falece, cessando estas vibrações, ocorre o desprendimento do corpo espiritual. No sono, sendo o perispírito muito maleável, pode se distender indefinidamente tomando a aparência de um cordão. A parte que fica fora do corpo pode tomar a forma do corpo físico, mas no corpo continua sempre uma parte do fluido, ocupando-o em toda sua extensão. 4. O princípio da relatividade virtual. Voltemos agora ao assunto das energias positiva e negativa. Dissemos que um elétron em seu estado material é constituído de cargas negativas e massa leptônica negativa, e que o pósitron é constituído de cargas positivas e massa leptônica positiva. Porém, esta afirmativa só é válida no universo material, já que o sinal da massa é relativo aos sinais do campo e da carga bariônica da partícula atômica. Este é o princípio da relatividade da massa ou o princípio da relatividade virtual. Princípio da relatividade virtual. Quando a carga bariônica ou leptônica tem o mesmo sinal do campo, a massa da partícula é positiva. Um elétron em níveis negativos de energia tem massa positiva e um pósitron em níveis positivos de energia tem massa positiva. Pósitron e elétron no mesmo nível de energia terão forçosamente massas opostas. Relativamente a um observador no universo virtual, a energia e a massa negativas para o universo material são denominadas positivas, sendo chamada de negativa a energia que prevalece no universo material. No universo virtual, por convenção, os antiprótons têm carga positiva e os positrons carga negativa. Daí que só é necessário considerar os sinais das cargas e da massa quando se está estudando partículas de um universo no outro. Quando pósitron e elétrons se fundem, temos um fóton de carga neutra e massa nula, que pode ser absorvido no campo ou, passando por um campo intenso, dissociar suas cargas gerando novamente um elétron e um pósitron. No universo virtual, devido à massa relativa negativa do pósitron, a força de repulsão entre os dois produz uma aceleração do pósitron em direção ao elétron. Este, por sua massa relativa positiva, tende a se afastar, devido à repulsão, resultando numa perseguição do elétron pelo pósitron que pode se estabilizar num movimento orbital em torno de um centro comum. É o par pósitron-elétron referido acima. No universo material, o pósitron tem massa relativa positiva e o elétron tem massa relativa negativa, portanto é o elétron quem persegue o pósitron. A antimatéria não aniquila a matéria, portanto tem massa e carga elétrica de sinais opostos e existirem em níveis distintos de energia. Os dois universos coexistem, embora em níveis diferentes de energia, sem aniquilamento por um equivalente do princípio de exclusão de Pauli ou princípio da exclusão virtual. Princípio da exclusão virtual. Uma partícula de matéria não pode ocupar o mesmo estado de qualquer outra antipartícula e vice-versa. Então, resumindo, no universo material temos átomos com núcleo de prótons, porque se atraem por terem a mesma carga e massa aparente positiva, e elétrons em órbita que, apesar de serem repelidos pelos prótons, são aparentemente atraídos por eles, portanto têm massa aparente negativa. Pelo mesmo raciocínio, dois elétrons se atraem, mas aparentemente se comportam como se estivessem sendo repelidos por terem massa negativa. No universo virtual temos átomos com núcleo formado por antiprótons que se atraem por terem cargas iguais e massa aparente positiva e pósitrons em órbita que, portanto, têm massa relativa negativa,
aparentam serem atraídos pelos antiprótons e repelirem entre si. Campinas, 25 de março de 1995. Resumo da sexta mensagem. Nesta mensagem aprendemos com os espíritos como matéria e antimatéria podem coexistir sem se aniquilarem mutuamente, seja por estarem em níveis diferentes de energia, seja por formação de pares ou de polos no nível zero de energia. A antimatéria se situa principalmente no universo virtual, onde está sujeita às mesmas leis da matéria no universo material. Isto decorre diretamente do princípio da relatividade virtual, pois a antimatéria no universo virtual tem massa positiva, e podemos inclusive, por convenção, trocarmos seu nome pelo da partícula material correspondente. Aprendemos também que a gravidade é composta de dois campos, o material chamado de campo gravitacional e o virtual chamado de campo antigravitacional, porque a matéria é repelida por ele. Na nossa galáxia, e portanto na Terra, o campo gravitacional predomina, como também a matéria, em relação ao campo antigravitacional e a antimatéria do universo virtual local. Vimos também o papel dos buracos brancos e negros na transferência de energia de matéria e antimatéria entre os dois universos, havendo uma transmutação de matéria em antimatéria e vice-versa, como decorrência da adaptação ao campo de energia local. Um corpo material que aumenta sua massa acaba por entrar em colapso, transformando-se num buraco negro, e a matéria passa como antimatéria para o universo virtual. O inverso ocorre nos buracos brancos. A teoria de Fröhlich é aplicada aqui na explicação das curas espirituais e no mecanismo da ligação do perispírito com o corpo, nos espíritos encarnados. Capítulo 5. O movimento. Não, nada é vazio. Aquilo que para ti é vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. O Livro dos Espíritos, pergunta 36. O que nos dizem a física e o espiritismo atuais? A física ainda não considerou a quantização do movimento e não aceita os fenômenos espirituais de transportes de matéria, materializações, curas espirituais, mediunidade e outros. Existem uns poucos médicos e cientistas que aceitam a influência da mente sobre a matéria, mas a maioria tenta, sem sucesso, explicar esses fenômenos através da parapsicologia. O espiritismo, porém, está bastante adiantado nesta área, havendo uma vasta literatura a respeito. Esta lição dos espíritos vem agora preencher o que seriam lacunas nestas duas áreas do conhecimento. Sétima mensagem. Hoje vamos estudar o movimento das partículas. Creio que você já teve intuição a respeito quando imaginou que todo movimento é quantizado. Sendo o holograma quantizado, o movimento se dá aos saltos. Nada na verdade é contínuo nem o espaço-tempo, consequentemente o movimento também não é contínuo. Daí que todas as grandezas da física também são quantizáveis, como a energia, a temperatura, a massa, etc. Mas além de ser quantizado, todo o movimento é holográfico no sentido de que todo holograma subjacente na mente universal é alterado, conforme já tínhamos dito nas primeiras aulas. Daí é fácil entender que todo o universo está interligado e não há nada que aconteça que seja por acaso. Esta é de certa forma a teoria da sincronicidade e da ação-distância. Como o espaço é preenchido de energia, composta de partículas elementares pontuais dos dois universos, temos entre cada dois pontos do espaço do universo material, um ponto não real que pertence a outra dimensão, ou outro plano. Um corpo que se desloca, portanto, ora passa por um ponto real, ora pelo intervalo não real, e a passagem por este espaço não real é o que a ciência denomina de efeito túnel. É passando por esse espaço que o espírito pode atravessar a matéria, fazer materializações e transporte de matéria. O mundo material é formado pelos átomos e entre eles está o campo formado pelas partículas elementares com energia positiva.
Entre essas partículas podemos vislumbrar os átomos virtuais e as partículas elementares com energia negativa que formam o mundo espiritual, e entre as partículas elementares com energia positiva e negativa, ainda mais diminutas, poderíamos vislumbrar as partículas do mundo mental que, por serem parte do holograma, servem de matriz tanto para o mundo espiritual quanto para o material. Aliás, até mesmo as partículas elementares de energia positiva e negativa são constituídas de pontos desse holograma. Esta é também a explicação para a coexistência do mundo espiritual com o material, lado a lado. O cérebro do corpo material foi acostumado a perceber apenas o mundo real. Entretanto, ele poderá ver naturalmente ambos os mundos, se devidamente treinado, ou se desde criança não for ensinado a não ver o mundo espiritual. Ele poderia então percebê-lo normalmente, entre os espaços dos pontos materiais, pois estará vendo com os olhos do seu espírito, através de uma conexão com o cérebro do perispírito. Quando queremos mover um objeto, isso ocorre primeiro no holograma, e a ação decorrente nada mais é que o reflexo do que está sendo mudado no holograma. Primeiro imaginamos o que queremos fazer, depois nos introvertemos, e se a ação estiver de acordo com as leis naturais, o holograma é modificado correspondentemente e recebemos o impulso para executá-la. Isto é que denominamos de vontade. Assim, pela vontade podemos, modificando o holograma, realizar os chamados milagres, que só ocorrem se estiverem de acordo com a vontade ou lei divina. É assim também que nós, espíritos, conseguimos atuar sobre a matéria. Usando nossa vontade modificamos o holograma. Se a mente comandar uma modificação, de modo que os pontos se alternam de positivos para negativos, e se essa alternância for sucessiva entre os pontos vizinhos, teremos o movimento do campo. Para um corpo material, subconjuntos de pontos do corpo são alterados como acima, e o corpo vai assim ocupando posições sucessivas na matriz, fazendo o movimento. O corpo pode também ser desmaterializado totalmente e instantaneamente, e materializado em local distante, uma vez que esse transporte seria feito no holograma do campo mental. Isto é que é chamado no espiritismo de transporte de matéria. Campinas, 8 de abril de 1995. Resumo da sétima mensagem. O movimento é quantizado e o efeito túnel, as materializações, a vidência, e a fácil atuação espiritual sobre a matéria são naturalmente explicados como uma ação sobre o holograma. A estrutura da matéria segundo os espíritos. Segunda parte. Ditado por espíritos diversos. Psicografia de Paulo A. Ferreira. Capítulo 1. O universo virtual. A matéria etérea e sutil, que forma este fluido cósmico universal, é imponderável para vós. Contudo, não deixa de ser o princípio de vossa matéria pesada. O Livro dos Espíritos, pergunta 29. O que nos dizem a física e o espiritismo atuais? Dirac, em sua teoria do positron, mostrou que na teoria quântica não é mais possível considerar que a energia do elétron assuma apenas valores positivos. Um elétron com energia positiva maior que mc2 pode saltar para um estado de energia negativa menor que mc2. Um elétron de energia negativa poderia constituir precisamente um positron, porém, como os positrons observados têm energia cinética positiva, Dirac considerou que no universo tal qual o conhecemos, os estados de energia negativa fossem quase todos ocupados por elétrons, não mais acessíveis à nossa observação devido à sua distribuição uniforme em toda a extensão do espaço. Nestas condições, todo estado de energia negativa não ocupado seria observado como uma lacuna, e estas lacunas constituiriam os positrons. Oitava mensagem. Hoje vamos iniciar o estudo da matéria virtual. Falaremos apenas dos átomos virtuais, matéria sutil que a ciência considera como sendo energia. Esses átomos virtuais estão num nível de energia abaixo dos níveis que são percebidos no mundo material,
numa outra dimensão ou, podemos dizer mais precisamente, na direção negativa da dimensão energia. No nível zero de energia, entre os dois universos, está o campo com seus dipolos elétricos formados de pares de partículas elementares e suas respectivas antipartículas, pares elétron-pósitron girando em torno um do outro.